Bom dia, agora eu vou apresentar a entrega 2 do jogo Scrabble. Então, primeiramente eu vou falar o que nós modificamos da entrega 1. Então, nós tínhamos colocado os casos de usos com extend e include, os quais no diagrama geral de interação não foram colocados como dependência. Então, alteramos isso, colocamos o verifies game end, por exemplo, sendo uma dependência do give up round e do submit word. Também colocamos mais casos de uso como dependência nessa segunda entrega, como proceed card selection, proceed card returning e outros. Também nós alteramos a lógica de alguns nodos de decisão e colocamos os guards onde faltava. No diagrama de classe, nós alteramos algumas relações, como por exemplo o pack, colocamos sendo uma composição de positions, no quais não tínhamos colocado antes. Também criamos algumas classes novas, como por exemplo o match config, que indica o estado da partida no momento atual, que vai passar para o jogador remoto, e também para o próprio jogador local saber o estado da partida quando for enviado. Também temos o Move Type, que indica o tipo de jogada. No nosso jogo temos 3 jogadas: construção, troca e desistência, abandono. Também enumeramos 1, 2 e 3. E também colocamos o Stage Type, que seria os estados do nosso jogo. Além disso, adicionamos alguns atributos em algumas das classes. Então agora eu vou começar a apresentar a entrega 2. Então, primeiramente, fizemos um diagrama de atividades de sequência para cada classe. Então, eu vou seguir a ordem do diagrama geral de interação, começar pelo Initialize, passar para o Start Game, Restart, Receive e seguir essa ordem. Então, eu vou começar pelo Initialize e os diagramas de atividade. Então, basicamente, primeiramente, nós instanciamos os elementos da tela, instanciamos o tabuleiro e outros elementos do domínio do problema, como o dicionário, a árvore, o tabuleiro, as posições, a bag, pack e todos os outros elementos. Vamos atualizar a interface do usuário, requisitar o nome do jogador, criar e inicializar o dog actor e comunicar o resultado da conexão. Então agora eu vou passar para os diagramas de sequência do Initialize. Então primeiramente nós criamos a Player Interface. Então ela instancia o TK-Inter e o Round Manager. Então o Round Manager é basicamente o controlador do nosso jogo. Ele vai inicializar o player, o pack. O pack, cada jogador, na verdade, ele tem o seu próprio pack. Então o jogador remoto, ele vai ter o pack remoto. E o pack remoto, ele vai ter 7 posições. Então são instanciados por meio de um loop as 7 posições. E o mesmo se repete para o jogador local, que é criado como jogador. Então ele cria seu pack e ele cria suas posições. Temos o init para identificar o jogador remoto e o jogador local. Então, depois do Round Manager, ele instancia o board. E o board ele possui as 225 posições, 15 por 15. Depois, o board ele cria a sua bag. E a bag ela é colocada e preenchida com os cards. Então, colocamos 106 cards. Depois, também, o board ele vai criar o dicionário vai criar a árvore, na qual cria seus nós. Depois é criado a palavra, o match config, que é o estado do jogo, o move type, o tipo de movimento e esse tipo de estado da partida do jogo. Então, esses elementos instanciados, depois se pega o get match state, o estado da partida, e depois renderizamos. Esse método ele é privado. Depois vamos pegar a identificação do jogador, pedir para ele qual é o seu nome. Então, instanciamos a classe Dog Actor. Depois disso, vamos enviar uma mensagem de inicialização. E depois mostrar as mensagens. Vamos mostrar a mensagem por meio do Message Box, que também implementamos na nossa classe aqui de interface. Colocamos a Play Interface Messages. Então agora eu vou para o Start Game. Eu vou começar pelo diagrama de atividade. Então, primeiramente vamos pegar o estado da partida, vamos ver o match status, vamos pegar o match status. Então, vamos verificar se tem um match status, e aí vamos pedir para o usuário se ele quer começar um novo jogo. Então, vamos request start a match, pedir para iniciar um novo jogo. Por meio da resposta, vamos inicializar os jogadores, senão vamos identificar um problema.
E então, quando a gente inicializa os jogadores, pegamos e setamos o match status para o jogador remoto esperar ou o jogador local para esperar. Depois pegamos a configuração do jogo e atualizamos a interface. Então agora eu vou para o diagrama de sequência. Primeiramente vamos usar o Start Game para o Play Interface, no qual ele vai pegar o Match State, o estado da partida, por meio do Round Manager. Então, se o estado da partida for 1, vamos perguntar para o jogador se ele deseja iniciar uma nova partida por meio do Message Box. Então, de acordo com a resposta, se tiver resposta, vamos pegar e dar início à partida. Depois disso, vamos pegar o código e a mensagem. Se o código for 01, vamos mostrar as informações. Se o código for 2, vamos pegar os players e depois o player ID. Vamos iniciar a partida, dar reset, resetar e dar o início para inicializar. Aqui implementamos uma lógica de jogador, então se for a vez do jogador local e der o change turn, então ele vai ter que esperar pelo jogador remoto. Se for o jogador remoto, então ele der o change turn, então está em progresso porque está na vez do jogador local e ele está em andamento na sua partida. Depois vamos pegar a configuração do jogo, vamos dar um update na própria interface, no Play Interface, e mostrar as informações para o Dog Actor. O próximo vai ser o Restart Game. Então, primeiramente, vou pegar o diagrama de atividade. Então, agora eu vou pegar o status da partida. Depois disso, se o status da partida ele for abandonado, finalizado ou não inicializado, vamos ter que dar o reset em tudo. Então, no board, na bag, no pack, em todos os elementos. Depois disso, dos players. E vamos setar a partida para o estado inicial, que seria o Not Initialized. Depois disso, vamos atualizar a interface. Então, o Restart Game é basicamente o que eu acabei de comentar. Vamos usar o Start Game, o Restart Game. Então, vamos pegar a partida. Então, se for abandonado ou aqueles outros casos, vamos dar o Reset Game, vamos resetar todos os elementos que eu comentei antes também, o board, o Mesh Config e todos os outros. Depois disso, vamos dar o Init no Local Player e no Remote Player. Vamos pegar a Mesh Config, a configuração da partida, e depois vamos botar para a interface mostrar. Vamos atualizar a interface com o estado da partida atual, que é o Mesh Config. Então, esse é o Restart. Depois do Restart, vamos para o Receive Game Start. Então, eu vou para o Receive Game Start. Primeiramente, vai restartar o jogo. Então, se for de vez de jogador local, vai inicializar a partida set match status to local action wait. Então, o jogador local vai esperar. Senão, o jogador remoto vai esperar, depois vai pegar o estado e vai atualizar a interface. Então, o Receive Game Start, eu vou apresentar o diagrama de sequência agora. Então, vai dar Receive Start, vai dar Start no jogo, vai pegar os players, o ID do player local, vai dar o Start Match, Game State vai dar o Get Status para o Round Manager, e depois ele vai pegar o Get Match Config, vai pegar a atualização final do estado da partida e vai novamente mandar para o Player Interface atualizar a interface com o resultado final. Depois disso, vamos para o Select Card from Pack. Então, aqui inicializa a lógica do jogo de fato, é quando o player vai começar a selecionar os cards para o jogo. Então, eu vou para o Select Card from Pack. Então, primeiramente, vai verificar o turno do jogador. Se for o turno, vai identificar como uma jogada de construção e vai proceder à seleção de cards e mostrar que o card ele foi selecionado para o jogador. Senão, vai selecionar como operação inválida. Então, agora eu vou apresentar o diagrama do Select Card from Pack e depois do Proceed Card Selection. Então, Select Card from Pack. Primeiramente, vai enviar para a Play Interface para selecionar. Então, ela pega a coordenada do evento clicado, que selecionou a posição do clique no pack. Depois, vai enviar para o Round Manager a tuba das coordenadas para pegar o card, para selecionar o card.
vai verificar com o jogador se é o turno. Então, se for o turno, temos aqui uma condição out. Se for o turno, então vai passar para o jogador. O jogador ele vai, quer dizer, o Round Manager, ele vai dar um Give Up, Move Type. Depois vamos pegar um Get Card from Pack. Então aqui nós pegamos o card no qual o jogador ele tem o seu próprio pack, então ele vai dar um Get Card, passando as coordenadas que o jogador quer pegar o card para o pack. Então vai retornar o card que retorna o card aqui. Então vai proceder a seleção desse card. Depois vai, se não for a vez do jogador, vai aparecer a mensagem que o jogador não está habilitado para Play Interface, vai aparecer para o usuário a mensagem. Então agora eu vou para o Proceed Card Selection. Então, primeiramente, verifica o tipo de jogada. Então, se for uma jogada de construção, vai verificar se já tem carta selecionada. Se já tem carta selecionada, vai marcar como não selecionada a carta que está atual e vai notificar que a carta foi desmarcada e vai marcar a próxima carta card que o jogador quiser. Então é uma lógica de o jogador só conseguir selecionar um por vez. Agora no Change, que é uma jogada de troca, como o jogador ele pode selecionar vários cards ao mesmo tempo para jogar, para trocar, então aqui ele vai verificar se o card está selecionado. Se estiver selecionado, ele vai marcar como desmarcar o current card e vai notificar que o card ele está desmarcado. Se não estiver selecionado, ele vai simplesmente marcar o card selecionado. Então, se não tiver selecionado, ele vai conseguir selecionar, e se estiver selecionado, ele vai conseguir desselecionar o card. Então, assim, ele vai notificar os cards selecionados e vai dar um update interface, então vai atualizar a interface. Então, agora eu vou para os diagramas de sequência do Proceed Card Selection. Então, eu vou para cá. Então, primeiramente, verifica o tipo de movimento. Se for então vai verificar se tem algum card já selecionado. Se tiver, vai marcar como mark off, vai desmarcar e vai enviar o pack para o card para desmarcar o card. Então, o Round Manager também envia para o Play Interface para desmarcar o card e aparecer para o usuário desmarcado. Então, vai marcar o card, o Round Manager vai enviar para o pack marcar o card, caso não for. E vai marcar o card do pack para o card também. Também vai ser enviado o Round Manager para a Play Interface mark card com o card como parâmetro. Então, mesma lógica acontece que eu falei antes, quando for uma jogada de change, de troca, que o jogador vai poder selecionar quantos cards ele quiser. Então, aqui está a lógica. Depois, caso não for nenhuma desses move types, não for construção nem change, for tipo abandono, por exemplo, vai vir mensagem para o jogador que não é nenhuma desses tipos de jogada que deveria ser para proceder a seleção de cards. Então agora vamos para a próxima jogada. Então agora vamos para o Select Board Position. Então primeiramente vamos para o diagrama de atividade do Select Board Position. Então, primeiramente, vai verificar se é o turno do jogador, vai verificar se é jogada de construção, verificar se o card está selecionado no pack. Se estiver selecionado, vai verificar se a posição está ocupada. E daí depois vai pegar e o board vai receber o card. Então, vai adicionar no board, no tabuleiro, a posição da palavra. A de board position de current word vai adicionar a posição do board para a palavra. Que nós temos um atributo no board current word que sempre, quando tiver um card, vai ser adicionado nessa current word. Depois vai exclude card from current select cards attributes. Então depois, no final de tudo, atualiza a interface e cada vez que for vem para o nodo de decisão para outro nodo, vai notificar o usuário de alguma coisa. Daqui vai notificar que não é o turno, vai notificar que não é uma jogada de construção, vai mostrar que a carta ela foi selecionada, vai mostrar, na verdade, para selecionar uma carta, porque o jogador precisa selecionar para conseguir selecionar no board. Então, sempre que ele selecionar no board, ele vai ter que ter um card selecionado e a posição vai ter que estar vazia. É basicamente isso a lógica do
do Select Board Position. Então agora eu vou para o diagrama de sequência. Então primeiramente ele vai selecionar a posição do board no Play Interface, que vai enviar para o Round Manager, vai verificar se é o turno do jogador, se for o turno então ele vai pegar o Move Type, Get Move Type, vai verificar o tipo de jogada, se for uma jogada de construção. Então vai pegar Get Pack, pega o pack, verifica se tem uma carta selecionada. Se estiver selecionado, vai verificar se está ocupada a posição no tabuleiro, ou então vai mudar para o board, se está ocupada, verificando. Depois para a position, se está habilitado. Se não estiver ocupado, então vai conseguir pegar o Get Card Selected. Depois vai conseguir pegar a posição, Get Positions, e vai conseguir setar o card na posição. Então a posição ela vai ficar com o card, tem um atributo na position card que vai receber esse card. Depois a word, Get Current Word, vai pegar jogar a palavra atual que está no board e vai adicionar a posição para a word. Então vai adicionar a posição para o current word. Depois vai remove select card from local pack. Então depois o pack ele remove o card, porque você tirou o card do pack para colocar no board e marca a carta como desmarcada. Se estiver ocupado, então só vai enviar uma mensagem. Se estiver não selecionado, só vai enviar uma mensagem igual aqui embaixo. Agora eu vou para o return card to pack. Vou para o Return Cards to Pack. Então vai verificar o turno, se for o turno vai proceder o retorno dos cards, depois vai resetar o movimento e se não for o turno vai mostrar que a operação é inválida. Então agora eu vou para o diagrama de sequência do Return Card to Pack. Para o Return Card to Pack. Primeiramente vai para a Play Interface, que quer retornar os cards, depois vai para o Round Manager. Então ele vai verificar com o jogador se é o turno, se for o turno vai proceder a seleção de cards, vai resetar o movimento e vai mostrar a mensagem para a interface, pelo Play Interface, que é a interface do jogador, caso não for o turno do jogador. O próximo vai ser Proceed Cards Return, no diagrama de atividade. Então vai verificar o tipo de jogada. Se for uma jogada de troca, vai mostrar que é uma operação inválida. E se não for, vai send current cards back to pack, vai enviar de volta as cartas de card para o pack e vai atualizar a interface do jogador. Então agora eu vou mostrar o diagrama de sequência. O Round Manager vai enviar para o board para pegar a palavra atual. Então vai pegar os cards da Word que estão na palavra atual, depois vai inserir os cards no pack e vai resetar a palavra atual. Depois disso, só vai atualizar a interface do jogador. Então, basicamente, a lógica do Proceed Card Return é inserir de volta no pack os cards que foram tirados, que estão no tabuleiro, por exemplo. O próximo que eu vou mostrar vai ser o Reset Move. Então eu vou para o Reset Move diagrama de atividade, vamos verificar o turno do jogador, vamos verificar o tipo de jogada. Se for uma jogada de give up, de abandono, então vem direto para esse no decisão. Então primeiramente vai dar um clean na palavra atual que está no board, vai resetar os cards selecionados e vai resetar a Current Energy tem um dicionário de palavras e de listas de adjacência, de palavras de adjacência. Por exemplo, quando vai construir uma palavra, sempre temos que resetar a palavra da jogada e também ao redor dela, caso estiver selecionado como uma palavra válida. Então agora eu vou para o diagrama de Reset Move. Então vai pegar a jogada, se não for de resistência vai dar o reset no Dropouts, que caso for de abandono, então precisa resetar o Dropouts. Caso não for, não vai nem existir o Dropouts, não vai existir, não vai ser importante para a jogada. Daí se não vai resetar o movimento e vai resetar a palavra atual, vai resetar a palavra, vai resetar o Reset Current Select, que seria os cards do pack selecionados,
vai resetar também o dicionário de adjacência de palavras que está no board. Tá, depois disso, vamos para o Submit Word. Tá, o Submit Word é quando a gente deseja enviar uma palavra, vai verificar o movimento. Então, vai verificar, tem algumas restrições, vai verificar essa primeira palavra. Se for a primeira palavra, vai verificar se Verify First Word Rules, vai verificar as regras da primeira palavra. Então, se for respeitado, vai verificar se a palavra é válida. E se não for respeitado, vai notificar que foi inválido. Então, primeiramente, eu vou começar por esse lado. Então, se não for respeitado, vai notificar que é inválido, vai mostrar que é inválido e vai proceder cards return. Então, vai retornar as cards para o pack, depois vai resetar o movimento e atualizar a interface do usuário. Agora, se for válido, então vai calcular a pontuação do jogador, depois vai pegar e setar a pontuação para o player, para o jogador. Antes, primeiro calcula a pontuação da palavra, então coloca para o jogador a pontuação, depois atualiza o board e o dicionário do board, depois verifica se o jogo acabou. Então, o jogo acabou, vai colocar set match stage as finished, então atualiza a partida para terminada, envia a jogada para o jogador remoto e restart o game, então reinicia o jogo. Se não terminar, vai colocar os packs na bag novamente, vai preencher o pack com os cards que agora estão no tabuleiro, então vai sair da bag e colocar no pack, vai resetar o movimento e vai atualizar o estado da partida para o Waiting Remote Move, então está esperando a jogada do jogador adversário, depois enviar a jogada para esse jogador e vai atualizar a interface. Então aqui nós temos alguns elementos, alguns casos que, quer dizer, esse aqui e esse, temos alguns casos que estamos detalhando melhor em outros diagramas. Então vamos ver esses diagramas agora. Vamos primeiro verificar o GameEnd, só para seguir a ordem aqui. GameEnd ele está aqui, então vamos verificar o GameEnd. Então, o GameEnd, se for uma jogada de desistência, vai verificar a quantidade de dropouts, que é a quantidade de abandonos do jogador, porque se for 2 abandonos, então vai comparar o player score, vai notificar, caso o jogador tiver 2 dropouts, então o jogo ele meio que acaba, quando ele tem 2 dropouts seguidos de cada jogador, então por isso está 2 em both. Depois, se terminar, então vai comparar os players, as pontuações, notificar o jogador, qual tiver a maior pontuação, notificar o jogador que ganhou e vai setar a partida como terminada, vai retornar true. Caso contrário, esses dois se torna falso. E outro caso também de ganho é quando verifica o bag e a pack, a quantidade de cards que está no bag e na pack e for zerado. Então, se for igual a 0, então também vai se encerrar o jogo e verificar o jogador. Retornar true como partida encerrada. Então, eu vou para o Verify GameEnd. Então, vai verificar a jogada, verificar se terminou. Depois disso, vai verificar, caso for de abandono, verificar a quantidade de dropouts. Vai pegar os dropouts com o player, depois com o remote dropouts com o remote player. Então, aqui é uma das condições para terminar, se for 2, se o jogador local for 2 e o remote for 2, porque precisa ser 2 seguidas dos dois, então o jogo ele se encerra, caso contrário não. E aqui temos a outra condição. Então, vai pegar o bag, vai enviar para o board pegar o bag, então vai pegar a quantidade de cards do bag, depois vai pegar do pack, então vai verificar a quantidade de cards do pack, então vai pegar o pack remote cards, a quantidade de cards no pack remoto, então se a quantidade for 0 de todos, então o jogo se encerra. Caso o jogo se encerra, Games End, então vai pegar a pontuação do jogador local, do remoto, vai ver comparar qual é maior e qual é menor para acertar o ganhador.
depois vai enviar a mensagem para a interface para notificar qual jogador, e também vai setar o game state, setar, né, o estado da partida como terminado. Agora vamos para o próximo caso, o próximo seria Verify First Word Rules.